amanhã e um novo dia irá nascer. Se você quer mudar o mundo, comece logo por você, trabalhando e fazendo por onde merecer. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Para contemplar a paz que existe em cada coração, é preciso cultivar o amor entre os irmãos. Com certeza nós queremos um mundo com mais união, onde a paz seja o lema de cada coração. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Olá, companheiros, caros irmãos, grande boa noite a todos. Vocês estão sintonizados na reunião pública do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Itaberaí. Bem, hoje nós teremos o nosso irmão Sebastião Ribeiro, que é um trabalhador do Centro Espírita Caridade e o Caminho, da cidade de Goiânia. Tião, que é um grande companheiro nosso, sempre nos auxilia nas nossas palestras, nos nossos encontros fraternos, hoje falará sobre o tema cuidar do corpo e do espírito. Mas antes da gente prosseguir, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Meus irmãos, boa noite a todos. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Convido a todos para estarem fechando os olhos e buscar a presença amorosa de Jesus, enchendo os nossos corações, os nossos pensamentos de alegria, de fé, de esperança. Sintamos os eflúvios espirituais dos benfeitores amigos também ao nosso lado. Que nós possamos, Senhor Jesus, compreender a palestra, os teus ensinamentos que serão doados para cada um de nós nessa noite, que possamos fortalecer, Senhor, para a prática dos nossos dias vindouros. Acima de tudo, Senhor, no amor a Deus e amor ao próximo. Santifica, Senhor, a nossa intenção do bem, que possamos uma só família, Senhor, vencer as dificuldades existentes na atualidade, superando a nós mesmos e aproveitando as oportunidades, Divino Amigo Jesus, para a nossa evolução, para a melhora de toda a humanidade. Abençoa-nos, facilita a compreensão da palestra. Sê conosco, Jesus, hoje e todo sempre. Graças te damos, que assim seja. Graças a Deus, nós pedimos a você também que separe aí em seu ambiente doméstico um vasilhame com água, porque ao final da reunião pública nós teremos o pedido de passe à distância e também o pedido de fluidificação das águas. Agora nós vamos para a nossa reunião pública de hoje com a palavra nosso irmão Sebastião Ribeiro.
Uma boa noite a todos, amigos, os companheiros. E nós gostamos sempre de lembrar que a alegria do plano espiritual dos nossos anjos amigos, nossos anjos guardiães da paz, é quando nós nos reunimos, né? Quando nos reunimos em torno dos ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Essa é a alegria do mundo espiritual quando vê, né, os nossos anjos guardiães, vê seus pupilos, vamos dizer assim, né, se reunindo em torno do Evangelho de Jesus. E nessa noite nós queremos falar sobre cuidar do corpo e do espírito, mas antes de nós começarmos a mostrar propriamente dito os nossos slides, nós queríamos lembrar de André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, do capítulo 12, capítulo 13, em que fala da reencarnação de Segismundo. Se alguém já leu, se não lê, é um excelente capítulo de ser lido, do capítulo 12 e o capítulo 13. Mas o capítulo 12, André Luiz é levado lá pelo Alexandre, né, pelo mentor Alexandre, para que ele conheça o Departamento de Planejamento. O Departamento de Planejamento é uma instituição onde se planeja as reencarnações, os desenhos necessários para os corpos em que os irmãos irão escolher um corpo físico adequado às suas reencarnações. É um local de planos para reencarnações incomuns, reencarnações de espíritos com dificuldades. Então, o André Luiz foi levado e apresentado a Manassés. O Manassés andou com o André Luiz ali naquele departamento, mostrando para ele ali alguns locais. Entre esses locais, uma dependência, um local em que é uma dependência consagrada, uns locais, umas dependências consagradas aos desenhos de corpos físicos. Ali estavam pequenas telas, algumas telas demonstrando peças do organismo humano, do corpo humano, do corpo físico. Outro, ali também havia algumas apresentações de um grande centro, como se fosse um grande centro de anatomia. Nesse centro de anatomia, André Luiz percebeu ali grandes anatomistas, infinidade, muitos anatomistas ali, cercados de auxiliares muito competentes, né, e muito operosos. Estavam trabalhando em desenhos de membranas, de tecidos, de glândulas, de fibras, de órgãos, de tecidos, né? Órgãos de todos os feitios e de todos os gostos. Ali estava também técnicos de embriologia e projetos inúmeros de corpos futuros. O André Luiz foi apresentado a um irmão chamado Silvério, que estava ali buscando o seu modelo, o modelo de um corpo físico para ele reencarnar na Terra, um gráfico inicial. Então ele percebeu e ele comentou com o Manassés, o Silvério comentou com o Manassés que ele teria um defeito na perna, e inclusive o Manassés falou para ele, para o Silvério, falou, não volte antes dos 70 anos, e parabenizou ele também de que ele teria um corpo físico adequado para a sua caminhada na Terra, uma vez que alguns espíritos que ali estão evitam apresentações físicas primorosas, aqueles corpos mais belos, ocultando assim a beleza de suas almas para melhor eficiência em suas tarefas. Um corpo físico, um corpo bonito, e às vezes evita inveja, evita o despeito, evita antipatia gratuita, Então, prefere escolher moldes exteriores menos graciosos, corpos menos bonitos, com menos beleza física. Bem, por que nós estamos contando isso, que André Luiz andou naquele
departamento ali para conhecer aquele local em que naquele local em que se preparava corpos. E aí nós vamos para a nossa palestra, nós vamos para a nossa conversa, no capítulo 17. No primeiro slide, na primeira lâmina, fala cuidar do corpo e do espírito. O objetivo que é demonstrar a importância do corpo no papel da alma. Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, item 11. Será que maltratando o corpo obtém-se a perfeição moral? Para responder é preciso considerar que o corpo influi de maneira muito importante sobre a alma cativa. Aí. E o que é mais importante? Cuidar do corpo ou cuidar do espírito? Aí uma balança que é do meu tempo de menino, né? Eu era bem pequeno, mas já existia aí essa balança. Isso é uma brincadeira, naturalmente. Eu conheci muito bem essas balanças aí. Eu tinha em torno de uns 10 anos de idade, mas essa balança aí, ela durou ainda muito tempo, né? Uma balança que tinha nas famosas vendas. Itaberaí certamente tinha, né, aquelas nas vendas, nas mercearias, hoje mercearias, né? Hoje supermercado, hoje os grandes supermercados, né? Mas essa balança vem mostrar muito aí a importância que é de nós entendermos o que é melhor, cuidar do corpo, cuidar do espírito. E aí está bastante equilibrado. Vamos ver por quê. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Então, essa primeira redação, essa primeira citação, informação do espírito Jorge, o espírito protetor, né, em Paris, 1863, cuidar do corpo e do espírito, do capítulo 17, sede perfeitos, do item 11. Então ele já começa fazendo aí uma pequena demonstração de que será que maltratar o corpo, né, judiar do corpo, é a perfeição moral? Estamos a caminho da perfeição moral? Vamos seguir. Dois sistemas se defrontam. Onde então a sabedoria, a ciência de viver? E aí a resposta, em parte alguma. O Espiritismo demonstra as relações entre corpo e alma e a importância de cuidar de ambos. Então, dois sistemas se defrontam. Os ascetas, que primava pela abstenção do prazer, né? Abstenção do prazer físico, acreditando que ser caminho para a perfeição era a flagelação, as dietas rigorosas e os frequentes jejuns, se afastando dos prazeres e se dedicando à oração, privações e flagelação. Esse é um sistema. O outro sistema dos materialistas, né, que acreditavam no rebaixamento da alma. Coloca sempre em primeiro lugar os bens materiais e o apego em excesso, né, aos prazeres, negando aí a existência do espírito, né, a existência da alma, rebaixamento da alma. E entre esses dois sistemas, os indiferentes, que são mornos no amar e econômicos no gozar. Mas seguimos em frente para nós entendermos essa tabela, esse gráfico, né? Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que nós falamos, que buscava, tem por base o aniquilamento do corpo, e
ou dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências, não é, tão insensatas uma quanto a outra. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo e instrumento da alma, né? Instrumento daquela. Nós grifamos aí, aumentamos a letra para chamar a atenção de que nós temos o quê? Cuidar da nossa alma, porém igualmente do nosso corpo, porque o nosso corpo físico é o instrumento para que a alma se movimente, para que o espírito se movimente no planeta. E agora, em tempo ainda de pandemia, nós estamos percebendo o quanto é importante nós cuidarmos do nosso corpo. Estamos tendo oportunidades grandiosas, né, de cuidar do nosso corpo, de fazer as reflexões necessárias. Vamos seguindo. Enquanto o espírito permanece encarnado, é natural que haja preocupação com a manutenção do corpo físico. Na questão 718 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E os benfeitores espirituais respondem: sim, porque sem força e saúde impossível é o trabalho. Alguém aqui, né, alguém de nós, com o nosso corpo debilitado, com doença no corpo físico, nós com dores no corpo, nós com dificuldades, nós damos conta de trabalhar? Nós damos conta de operar? Nós damos conta de se movimentar? Nós damos conta de produzir? Naturalmente que não, né? Então a lei de conservação obriga nós a prover as necessidades do corpo. Chico Xavier, por exemplo, grande médium, todos conhecemos, a maioria de nós conhecemos. O Chico tinha todas as dificuldades no campo da saúde, né? Problema de coração, problema na sua visão, outros problemas, inúmeros problemas de saúde, mas o Chico ia no médico, porque senão o pessoal fala, não, os espíritos cuidam dele, o Emmanuel cuida dele, os outros espíritos. Não, o médico está ali para que ajude a cuidar da nossa saúde. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não fustigue com seu livre-arbítrio o corpo, que é mero instrumento de vossa vontade. Só serás mais perfeito se vos tornardes menos egoísta e menos orgulhoso. A perfeição está toda na transformação que fizerdes a ti mesmo, espírito que és. Dobrai-vos, submetei-vos, humilhai-vos. Esse é o meio, né? Esse é o meio de vos tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Jorge, Espírito Protetor, está no Evangelho segundo o Espiritismo, a Mensagem de Paris, 1863. Então, apenas corroborando que nós temos o quê? Que amar a nossa alma e cuidar do nosso corpo. E não fustigar o nosso corpo, né? Não maltratar o nosso corpo. E sim, a perfeição está em dobrar e submeter e humilhar o nosso espírito, e não o nosso corpo, né? Nossos pensamentos determinam a nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam nosso corpo. Portanto, somos nós, fisicamente, o produto do nosso eu espiritual. Isso aí muitos de nós já sabemos, né? Que o que nós pensamos é o que somos. Somos o que pensamos. Né? Nós atraímos aquilo que temos de acordo com os nossos pensamentos. A mensagem de Sheila, em que ela nos diz que a saúde no corpo muitas vezes começa no pensamento sadio. Então, seguindo a frase dita na slide anterior, que a nossa saúde começa no pensamento sadio. Não dê guarida a mágoas e rancores. Entregue ao tempo toda a ofensa.
Se você já é capaz de escolher o alimento de que seu corpo necessita, também pode selecionar os pensamentos que nutrem seu espírito. Então, além de nos alimentarmos, nós precisamos de bons pensamentos, de boas leituras, não é? E dispensar mágoa, rancor, mau pensamento, né? Inveja, todos os maus pensamentos, os maus sentimentos, aquilo que não é virtude, aquilo que não acrescenta de bom para nós. Se quando a doença chega você recorre ao médico, busque também a Jesus nos momentos de crise interior. Tudo passa. E o determinismo do espírito é a felicidade e a harmonia. Um dia você irá devolver à natureza o corpo amigo, que serviu ao seu aprendizado no mundo, restando somente o que granjear na alma depositária real de nossos destinos. Então, Sheila nos traz aí essa mensagem para nós fazermos uma pequena reflexão, uma grande reflexão a respeito do como cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito e para quê e por quê, né? Dando já aí algumas sugestões, alguns recursos. Cuidar do corpo e do espírito. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos traz essa mensagem, essa frase, sintetizando aí para nos ajudar a entender que nós devemos ter o pensamento sadio, né? Pensamento é vida. Se o leito de dor é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Vou ler de novo. A prece refunde e sublima as energias da alma. Nós frisamos isso aí, né? Nós grifamos essa frase, que está no livro de André Luiz, o livro Espírito de Verdade. A lição chama-se Na Saúde e na Doença. Vou repetir, a prece refunde e sublima as energias da alma. Então, a prece nos ajuda muito. A prece nos fortalece o espírito, nos fortalece a alma, né? Faz com que nós nos renovamos a nossa alma. Enquanto nós cuidamos do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa alma. Cuidamos da nossa alma através da nossa prece, que é um dos primeiros recursos. A prece é um dos primeiros recursos para o fortalecimento da nossa alma. Doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução, que somos todos nós, não é? Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto a problemas de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. Então está no livro O Espírito de Verdade, a lição número 32, que fala sobre a saúde, na saúde e na doença. Mensagem de André Luiz. Então, para nós fazermos essa reflexão a respeito do nosso pensamento. Como é que está sendo o seu pensamento? Como é que está sendo o nosso pensamento? Estamos com pensamento de medo? Estamos com pensamento de rancor? Estamos com pensamento de inveja? Qual tem sido o nosso pensamento? Qual tem sido o pensamento que tem povoado a nossa mente? Através do nosso livre-arbítrio, somos os únicos e verdadeiros dirigentes de nosso destino. A falsa crença de que nossas fraquezas morais, veja bem, a falsa crença de que nossas fraquezas morais são provocadas por anjos rebeldes que nos induzem a errar, dá-nos a ilusória percepção de que outros é que comandam nossos feitos, atuações e inclinações. Então, é aquela velha e tradicional condição de que nós sempre jogamos nos outros a culpa das nossas dificuldades, dos nossos erros. Nós percebemos aí que nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós somos os verdadeiros donos únicos, né, do nosso destino. Então, essa, vamos dizer, desculpa de jogarmos nos outros a
a fraqueza moral que nos acomete em momentos, não vai colar mais, né? Porque se nós somos donos do nosso destino, temos o livre-arbítrio, não dá para jogar culpa nos outros, né? Nos anjos rebeldes. Ah, foi os maus espíritos. Ah, o espírito está me assediando. Você também assedia o espírito, não é isso? Espiritismo é sublime manancial de energia espiritual. Aurindo forças, acatemos sem revolta aquilo que a vida nos oferece, trazendo paz na consciência e entendimento no coração. O mundo atual prescinde de quantos se transformam em ascetas e eremitas de qualquer condição. Então, asceta, nós já falamos, né? Quem que é o asceta? É aquele que se abstém dos prazeres, aquele que só pensa na alma, aquele que flagela, aquele que se afasta dos cuidados, aquele que se dedica a privações, aquele que se dedica à flagelação do corpo. Então, o mundo prescinde. O que é prescindir? Prescindir é justamente dispensar, recusar, desprezar, excluir. Então, o mundo de hoje despreza, o mundo de hoje exclui, o mundo de hoje dispensa e recusa aqueles que se transformam em ascetas e eremitas, né? Aqueles que só pensam, que não cuidam do seu corpo, aquele que flagela seu corpo, né? Aquele que maltrata seu corpo. Então, está fora de moda, né? O mundo atual, nós com tantos recursos, né? Tantos recursos que há em toda parte, nós percebemos que não o asceta, o eremita, hoje não se adequa mais ao nosso modernismo, né? Então não adianta nós às vezes falar, eu vou cuidar só de rezar para que eu possa chegar à perfeição só através das orações, não vou cuidar do corpo, não vou comer, não vou beber remédio, não vou ao médico, né? Não vou cuidar. Então, o mundo atual dispensa esse tipo de comportamento. A própria psiquiatria, presentemente, institui a laboterapia para que os enfermos da alma se recuperem pela atividade edificante. Apelemos para os recursos da prece, a fim de que sejamos sustentados em nossos próprios deveres, reconhecendo, porém, que Deus não é vendedor de graças ou doador de obséquio, em regime de exceção, e sim o Criador inicriado, perfeito em todos os seus atributos da justiça e do amor. Então, às vezes nós estamos aqui repetindo aí, ó, Emmanuel e André Luiz no livro Opinião Espírita, a lição 51, que chama-se Privações do Corpo e Provações da Alma. Apelemos para os recursos da prece, mas também não achamos que Deus seja vendedor de graças, que nós somos pessoas escolhidas, né? Somos pessoas que temos obséquios, né, de Deus, que Deus, nós fazemos a prece e Deus nos atende, né? Ou seja, nós entendemos que Deus é o Criador, nosso Criador incriado, é o nosso Pai, que enviará os recursos necessários para que nós mesmos consigamos nos fortalecer através dos recursos da prece e caminhando com as nossas próprias pernas e não esperando que Deus desça, né, das alturas para fazer as coisas a nosso benefício sem nosso esforço. A lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amemos cada vez mais. Cuidemos, pois, de nosso corpo e o aceitemos plenamente. Ele é o instrumento divino que nos concede, ele é o instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender e amar cada vez mais. Então, para nós entendermos, né, corroborando e fazendo um resumo daquilo que nós
estamos vendo ao longo dessa nossa conversa. Não castigueis o corpo pelas faltas que vosso livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então, às vezes nós estamos castigando o nosso corpo, mas ele não é responsável, né? Único responsável quanto ele faz aqui a comparação com o cavalo mal dirigido, né? Se você não dirige direito o cavalo, os acidentes que ele vai provocar não é culpa dele, e sim de você que está dirigindo. Então o nosso espírito precisa dirigir o corpo e não martirizar o nosso corpo. Sereis porventura mais perfeitos se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativo para com o próximo? Está toda nas reformas, a perfeição está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Então, não está no corpo a dificuldade e o problema. Então, está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Este é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. O único meio, né, de nós alcançarmos as perfeições. Aqui nós vamos frisar aqui, Deus nos forneceu o corpo físico como um empréstimo e, portanto, ele não nos pertence. Naturalmente que quando nós fazemos um empréstimo, nós restituímos, né? Por mais que às vezes nós tenhamos as nossas dificuldades morais, nós, quando pegamos algo, né, tomamos algo emprestado, nós fazemos o esforço de restituir. Assim também nós temos que restituir o nosso corpo da melhor forma possível, deixar que ele siga naturalmente os caminhos que tem que seguir, né? Às vezes envelhecendo no seu tempo, mas nós ajudando, nós cuidando do nosso corpo naquilo que ele necessita. Então Deus nos forneceu esse corpo. Por isso, para cada encarnação temos um corpo físico diferente. André Luiz, né, no início nós falamos, André Luiz esteve no departamento de planejamento de corpo físico para as reencarnações. E lá ele viu as várias formas, tudo que os espíritos necessitam, né, uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, um corpo físico com defeito na perna, um corpo físico não tão belo, mas que é necessário para a continuidade da tarefa ou as conquistas necessárias ao espírito. Vamos lá. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. E aí nós frisamos lá no último parágrafo, doença do corpo pode criar doença da alma. E doença da alma pode acarretar doença do corpo. Vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida. Às vezes nós corremos, falamos que não temos tempo, mas aqui André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, ele continua nos chamando a atenção. Doença do corpo pode criar doença da alma. E doença da alma pode acarretar doença do corpo. E não, vida atribulada não quer dizer vida bem vivida, né? O melhor remédio para nós, antes de tudo, é a vontade sadia. Termos a vontade sadia. E cada dia é um novo ensejo para que nós possamos fortalecer o nosso corpo, né? Corpo e alma unidos a serviço da evolução. Eis o que determina a natureza. Nenhuma dúvida quanto a isso, né? Aqui, mostrando para nós que o corpo físico, né, nós necessitamos do corpo e a alma unidos para a nossa evolução. Cuidado do corpo e do espírito. Em matéria de comportamento moral, renovação da vida, abstenção do serviço no bem de todos, deserção vestida de alegações simplesmente acomodatícias, dentro da qual o crente não apenas foge das responsabilidades que lhe cabem, como também ainda exige presunçosamente que Deus se transforme em escravo de suas extravagâncias. Falamos isso aí lá
no slide anterior, lá no slide em que nós fazemos a prece e queremos que Deus já dê a resposta, né? Queremos que Deus esteja a nossa disposição, vamos dizer, né? Estamos espiritualmente hoje onde nos colocamos ontem. Respiraremos amanhã no lugar para onde nos dirigimos. Usemos a oração, novamente aqui, o recurso da prece. Usemos a oração para compreender as nossas necessidades. E lá, na última frase, André Luiz frisa: eis porque, ao invés de procurar espontaneamente penitências improdutivas para nós, é imperioso buscar voluntariamente o auxílio eficiente aos semelhantes. Isso que nós estamos falando. Às vezes nós queremos maltratar o nosso corpo, né? E esquecemos que podemos ter atividades, uma penitência produtiva. Qual a penitência produtiva, por exemplo? Uma penitência produtiva. Eu vou levar um balde de água para aquela família que está sem água. É pesado o balde, é um sacrifício, é um auxílio, né? Um auxílio eficiente. Ou mesmo eu vou debaixo de chuva, vou correndo debaixo de chuva, participar de uma atividade que beneficia uma pessoa que está doente, vou fazer uma visita à pessoa que está doente. Né? Porque às vezes nós fazemos grandes caminhadas apenas para dizer que nós estamos fazendo aquela caminhada para o nosso para uma penitência que nós prometemos. Às vezes pode ser improdutivo, né? Roberto Carlos fala em uma música, né, como essa multidão, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Então, às vezes nós estamos fazendo atividades improdutivas que podem ser melhor aproveitados. E às vezes estamos maltratando o nosso corpo físico sem necessidade. Teu corpo, tua bênção maior. Auxilia com diligência para que ele te auxilie com segurança. Educa para que te apoie a educação necessária. Teu corpo, tua bênção maior. Há quem o acuse pelo golpe da criminalidade ou pela demência do vício, como se o carro obediente devesse pagar e a embriaguez ou pelos disparates do condutor. Então, mostrando que nós, né, o espírito que habita esse corpo, é que vai dirigir esse corpo, é que vai coordenar, é que vai aproveitar bem e comandar esse corpo físico. Imperioso saibas que manejas o corpo na condição de engenho divino e que a vida te empresta, instrumento indispensável à tua permanência na instância terrestre. Não te enganes com o esmero de superfície. Então, nosso corpo físico é nos dado na condição de um engenho divino. Emmanuel fala isso aí no livro da Esperança. A lição chama-se Engenho Divino, né? Falando que o nosso corpo é esse engenho divino. Justo, igualmente, eliminar o luxo moral. O lixo moral. Por que nós estamos frisando essa frase? Porque o Emmanuel pergunta, né? Que dizer do motorista que primasse por exibir um carro admirável na apresentação, sentando-se alcoolizado ao volante? Então você pega uma Ferrari e vai alcoolizado dirigir essa Ferrari. Já viu o que pode acontecer? Já imaginaram o que pode acontecer? Você alcoolizado num grande carro aí, né? Estimas a higiene, sabes fugir do empanzinamento com quitutes desnecessárias. Então nós sabemos cuidar, nós sabemos, eu vou comer essa comida agora porque vai me causar dificuldades no meu intestino, no meu estômago, enfim. Então, a vida orgânica é baseada na célula, e cada célula é um centro de energia. Dirige teu corpo com serenidade e bom senso. Então, nós sabemos o que faz bem para o nosso corpo, ou faz bem para o nosso corpo físico, então temos que ter os cuidados necessários. Ninguém na Terra encontra corpo novo para comprar. Então, ele faz aqui chama-nos a atenção de que nós podemos ir no médico, cuidar do nosso corpo, tratar, tomar remédio, tomar vitamina, ir na academia, reconstruir, reanimar, enobrecer o nosso corpo físico. Mas
ninguém encontra corpo novo, né? Depois que você está com esse corpo antigo, você não tem corpo novo para comprar. Então, chegando aqui para lembrar com Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por que nós estamos buscando Jesus nesse momento? Para lembrar com o Mestre que se nós estamos com o nosso corpo físico cansado, se nós estamos com o nosso corpo físico maltratado, vamos buscar Jesus na nossa prece, na nossa oração, para que o Mestre possa nos inspirar, possa nos fortalecer, possa nos ajudar a ser melhores, possa nos ajudar a cuidar melhor desse corpo físico que foi dado pela misericórdia de Deus para a nossa melhora. E também algumas sugestões: cuidar do corpo, lavar, pentear o cabelo, não ler no escuro, não escutar som muito alto, não escutar som alto, né? Não alimentar-se bem, escovar os dentes, lavar as mãos, praticar exercício físico. Nessa época que nós estamos aprendendo a cuidar, lavar as nossas mãos, né, com água e sabão. Cuidar do espírito, ter bons pensamentos, ver bons livros e ler livros edificantes. Ouvir ensinamentos de Jesus na evangelização, como estamos fazendo agora, né? Falar coisas boas, ser caridoso, saber ouvir, ser obediente. E aqui, nós chegando ao final aí da nossa conversa, do nosso bate-papo, do nosso estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, em que fala do cuidar do corpo e cuidar da alma. Entendendo nós que, através aí dessa ajuda que tivemos aqui, né, a bibliografia, as pesquisas que nós fizemos, dando aí o crédito aos nossos amigos, né, lembrando de Jesus em todos os momentos. Vamos voltar aqui para lembrar com Jesus. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está aflito? Vinde a mim, buscai o Mestre Jesus. Essa passagem de Mateus, do capítulo 11, do versículos 28 a 30. E nós possamos entender, como aquela balança do início, cuidar do corpo, cuidar do espírito. Não flagelar o nosso corpo, não flagelar o nosso espírito, a nossa alma. Equilíbrio entre cuidar do corpo, cuidar do espírito, e nós teremos cumprido aí as nossas tarefas como cristãos e dando toda a importância que André Luiz percebeu naquele departamento de reencarnação, no todo o cuidado que os arquitetos, né, os embriologistas e os engenheiros no planejamento dos nossos corpos para a nossa tarefa. Que Jesus nos abençoe para que nós entendamos a importância que é de cuidar do corpo, cuidar do espírito, principalmente nos dias de hoje. Que a paz do nosso Senhor Jesus continue com todos. Muita paz. Muito bem, nós agradecemos ao nosso irmão Sebastião pela disponibilidade, por trazer a reflexão até nós em torno desse tema. Muito obrigado, Sebastião. Agora nós vamos passar pelo tratamento espiritual à distância. Vai ser colocado o pedido de passe, então vamos nos acomodar, fechar os nossos olhos para receber o tratamento. Graças a Deus. Vamos iniciar com a vibração, sintonizados com Cristo, pedindo o tratamento fluídico, o amparo magnético, Senhor, para todos os nossos lares, a vibração de energias boas, de paz, de harmonia, que possamos mentalizar Jesus há 2000 anos atrás, na região simples da Galileia, juntamente com os apóstolos. Pessoas reunia numa tarde onde Jesus ministrava ali as palestras, as orientações. Mestre Jesus, estamos, Senhor, sintonizados contigo, cada um de nós em nossos lares, com a leitura do Evangelho, com a orientação. Pedimos que o Senhor encaminhe para nós as bênçãos espirituais, o amparo, a fluidificação, a limpeza magnética, Senhor Jesus. Iniciamos com o passe dispersivo espiritual, pedindo aos benfeitores a limpeza espiritual em cada um de nós, fazendo a limpeza em nosso chakra, em nossos sentimentos, tirando quaisquer energias negativas, quaisquer vibrações enfermiças,
fazendo a limpeza espiritual nos cômodos de nosso lar, em todos eles, fazendo a dispersão de energias enfermiças, de dores, dificuldades, melindres. Graças a Deus. Continuando com o tratamento, pedindo a reposição de energias, com os benfeitores trazendo para nós, através do passe de reposição longitudinal lento, trazendo as energias que ampara, que fortalece, que equilibra nosso sentimento. Ampara, Jesus, nossas energias, equilibre, Senhor, nossa fé, nossa esperança no caminho do bem. Abençoe, Jesus, toda a humanidade, abençoe cada um de nós. Ampare, Senhor, para que possamos, nesse momento de pandemia, de muitas das vezes incertezas, nossa fé ainda pequena, Senhor, que possa infundir em nós as energias de esperança, de paz, fortaleça-nos a fé, o equilíbrio, Senhor. E agradecemos, Jesus, pedimos uma boa semana, a fluidificação em nossas águas, em todo o ambiente, seja nas jarras, nos copos, nos bebedouros, nos filtros, nas caixas de água, para que possamos fazer uso de boas energias que os benfeitores nos trazem. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos, através da tecnologia, mesmo assim sintonizados contigo, Senhor, e com os nossos irmãos, cada um em seus lares. Graças a Deus, que assim seja. Damos graças a Deus por mais uma reunião pública se concretizando, mais uma reunião pública realizada. Antes de nós fazermos a nossa prece de encerramento, a gente pede a você que compartilhe essa reunião pública, que acompanhe as nossas redes sociais. Nós temos as páginas do Centro Espírita Allan Kardec no Instagram, no Facebook, também nós temos o canal no YouTube. Então se inscreva, siga e compartilhe as nossas mídias, tá bom? Então vamos para a nossa prece final. Meus amigos, irmãos e irmãs, é momento de agradecermos. Nesse momento que encerramos a nossa palestra de hoje, nosso estudo de hoje, com os corações voltados ao agradecimento, à gratidão a Deus. Senhor Jesus, divino amigo, graças te damos, Senhor, pela oportunidade do estudo, do tratamento espiritual através do passe, da fluidificação das águas. Queremos agradecer, Senhor, que possamos vivenciar, Senhor, o que foi dito nessa noite. Abençoa as nossas intenções, Jesus querido. E queremos pedir mais, suplicar por toda a humanidade, que essa mesma paz, esses fluidos de cura, chegue até os hospitais, até as famílias, os lares, onde houver dor, Senhor. Pedimos intensamente luz, paciência, medicamentos espirituais. Só temos que te agradecer, Senhor, e agradecemos também o divino benfeitor, mentor espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, nossos anjos guardiões. Que Deus seja louvado, e com a prece que o Senhor nos ensinou, agradecemos e encerramos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal, que assim seja. Obrigado, Jesus. Graças a Deus, que assim seja.